Essa promoção que está, quer dizer, provavelmente isso vai ao ar depois de Cannes, a gente vai ver quem foi o, né, quem foram os outros Grand Prix que ainda não saíram, mas a promoção do Whopper com o Facebook, você né, mata 10 amigos e ganha o Whopper, é uma coisa que não tem verba. De quem está antenado também, que está rolando. Uma coisa de promoção, olha, que é uma coisa, quer dizer, um briefing de promoção, não é um briefing, vamos dizer assim, nobre, né? Não é aquele briefing que todo mundo quer, não fazer uma nova campanha de Whopper, né, estourar, não, é uma promoção. E os caras conseguiram fazer uma promoção que deu polêmica, né, que deu espaço, que, enfim, é super criativa e tal. Que é legal pela ideia e também por ter conseguido viabilizar com o cliente, ó, vamos fazer isso. Exatamente, então isso acho que é uma coisa que a criação, quer dizer, historicamente a criação se interessou em ir para a ponta, em virar dono de agência, o executivo principal, para isso, para que a criação pudesse trabalhar mais o cliente, abrir mais a cabeça do cliente, estar lá presente dentro do cliente, né? Então a gente tem que aproveitar que isso realmente aconteceu, quer dizer, a criação há muito tempo já que conseguiu isso, né, se aponta no cliente também, né, da agência, né, e aí a gente tem que aproveitar isso para, no nosso dia a dia, ter esse esforço mesmo de... Você, assim, no caso, como sendo dono da agência e uma pessoa de criação, você encontra dificuldade no Rio, diante do cliente? Ou até se comparando a São Paulo, você acha que o cliente que está mais preparado para receber uma ideia mais ousada, ou você ainda enfrenta aquela dificuldade dele estar muito, ser meio durão ainda, não querer inovar muito, ou ter medo de você propor uma coisa ousada dessa, vamos fazer alguma coisa no Orkut? Olha, eu tenho clientes mais preparados para uma ideia ousada e menos em São Paulo e no Rio. Quer dizer, não é diferente por estar em São Paulo ou estar no Rio, né? Nesse sentido, eu acho que como a competição em São Paulo é maior entre as agências têm, talvez, algumas, uma gana um pouco maior de ter clientes que aceitam ousadia, porque eles precisam disso para ter um portfólio melhor, para competir melhor. Talvez, tá? Não sei se eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas eu acho que a gente tem clientes mais abertos e menos abertos em todos os lugares. Mas muitas vezes você pega um cliente que quando você pega acha que ele não é aberto, mas na primeira que você consegue emplacar ele gosta daquilo, nunca mais sai. Né? Muitas vezes um cliente de varejo, né? Eu acho que eu tenho um exemplo clássico que é a Recreio Veículos, que é um cliente que faz coisas muito legais, né? Acho que tem quase todos os prêmios, eu já ganhei com a Recreio, né? E muita gente tem esse preconceito, tá? Com concessionária não dá para fazer coisa legal. E com coisas que saíram, quer dizer, a gente tem coisas que realmente saíram em todos os anuários aí de São Paulo, Rio, e a BP, né? E Nova York, Londres, a gente ganhou o prêmio Nova York e Londres com a Recreio com coisas de verdade, né? Por cima. Não foi aquela coisa assim, vamos fazer o que? Um anúnciozinho com cara de... Não, é propaganda mesmo, que foi ao ar e ganhou. E, enfim, eu podia citar um monte de exemplos. Acho que hoje em São Paulo a gente tem um cliente assim que é a Sapeca, que é um cliente de lingerie da gente, que está no ar agora em junho, né, com filme, com revista, com um monte de coisa, e outros. Quer dizer, então, você muitas vezes acha, antes de eu conhecer talvez o pessoal da Recreio, eu dissesse, poxa, concessionária, né, será que... Um pessoal aberto, que adora coisas, que sempre que faz uma coisa mais ousada, vende mais carro, sabe? Então eles sempre souberam, não estou dizendo que foi eu que fiz isso não, já sabiam disso lá, eu cheguei lá já sabendo, mas a gente olhando de fora, bom, lá vai mais um cliente que vai querer fazer aqueles anúncios iguais, classificados, né? Não é. Tem um cliente que quer fazer, tem um problema de verba, como todo cliente de varejo tem, mas de resto não tem. Então, eu acho que tem um monte de clientes assim. A gente está com outro cliente agora, que é a ICAP, que é uma corretora de valores, que é uma corretora de valores inglesa, que é multinacional, a maior corretora de valores do mundo, chegou no Brasil, a gente fez uma campanha institucional e agora lançou o home broker deles, né? Nos dois casos, tudo que a gente apresentou foi aprovado. Não teve nenhuma peça apresentada, você disse, não, essa aqui, não. Mas antes de apresentar, você rolou aquele certo... Né? O briefing, olha, os caras são ingleses, estão chegando aí e tal, inclusive os ingleses viram a campanha e tal, coisa, né? Corretora de valores, quer dizer, o mercado financeiro não é um mercado teoricamente tão aberto e o resultado foi ótimo. Está sendo ótimo, a gente acabou de lançar, tem um mês que a gente lançou o home broker, mas o resultado está sendo ótimo. A gente está com a mídia online
nesse caso, fortíssimo, né? A gente tem muita estratégia online para isso, também fez televisão, então é um cliente que não só aceita, como pede coisas inovadoras no sentido de usar a mídia online de uma maneira legal. Então, um cliente que a gente vai fazer, eu acho que ainda é muita coisa diferente para eles daqui para frente, né? A gente também investiu muito em treinamento na agência, na criação e na mídia, né? Para a criação, eu não acredito a longo prazo na criação online e na criação offline, sabe? Eu não sei se vocês veem aquela série Mad Men que tem na HBO. Aí tem um cara que é muito legal, né? Aí o cara disse, não, agora eu sou diretor de televisão. Então tem uma divisão na agência só para televisão. Mais ou menos que se faz com mídia online hoje, né? E hoje fica ridículo você ver isso, né? Então eu acho que no futuro a gente vai achar um pouco ridículo que um dia teve uma separação de online com offline, entendeu? Mas a gente precisa treinar as pessoas para isso, então a gente fez lá cursos e coisas para né, os estagiários. Também, né? Exatamente, eu acho que... Assim, mas quando eu estava falando de cliente, assim, por exemplo, com experiência de PS10 mesmo, que eu acho que eu enfrentei muito, assim, às vezes tem o próprio cliente que, assim, ele não tem um marketing definido, entendeu? O cara montou a empresa dele, a coisa funcionou e ele sempre foi daquela maneira. Então você chegar e querendo mudar as coisas, às vezes parece que a gente tem que ficar brigando para mostrar para ele, cara, tem que fazer diferente para chamar atenção no jornal, que senão tu vai virar paisagem. E é uma briga, assim, eu acho que assim, a gente se desgasta muito com uma coisa que seria muito simples, entendeu? Mas se você pensar bem, quer dizer, você tem, né, você está falando, você tem empresa de dono, né? E você tem empresa de acionista, né? Onde você tem muitas vezes um marketing super organizado. Exatamente. E você tem um presidente que nem sempre é o dono, né? Mas nesse caso também, você tem várias instâncias e dificilmente o seu trabalho vai subir as instâncias sem ser mexido. Então o cara que está trabalhando numa agência só para clientes muito organizados, está assim, porra, legal aquele pessoal lá que só tem cliente de dono, fala direto com o dono, já aprova, entendeu? E você que está acreditando, dizer, pô, legal. Então, eu digo, pode ser cliente, claro. Pode ser bom e ruim em qualquer situação. E às vezes também, mesmo um cliente bom, você tem uma campanha que você acredita muito e ele não acredita, ele não aprova. Né? E você vai discutir com ele. O que eu acho que tem que haver é o seguinte, a agência tem sempre que estar disposta a discutir com o cliente sobre as ideias. Exatamente. E o cliente tem que ser sempre estimulado pela agência a também estar aberto e a fim de discutir com a agência sobre ideias. Até esse caso do que você falou do Opera aí, da Cris Porta, assim, é interessante estar mostrando esses exemplos assim, para o cliente. Olha, pô, a pessoa fez isso, funcionou. Pô, teve um empreendimento aí que vendeu tudo no Twitter, sabe? Então, coisas novas estão acontecendo que a gente, como criativo, está sempre olhando para, pô, que legal, tá rolando, tá mudando. E mostrar, você tem um filme legal de varejo que é muito bacana, pede para o cliente de varejo, mostra aquele filme. Ou tem um filme de outra coisa qualquer, mas que é um filme muito simples, mas de boa ideia, mostra dentro da agência. Né? Mostra para os teus clientes, mostra o rolo de cane para os clientes e para a própria agência. Eu acho que tem uma coisa também que a gente tem que ver, que não é só no cliente, né? A gente tem que partir da agência, quer dizer, a hora que você puder ter a agência inteira e não só a criação nesse mesmo espírito, né, de ver, a gente tem uma coisa que a gente faz lá na agência, até estou precisando fazer que esses últimos 2 meses a gente não foi muito religioso, mas ano passado a gente foi mais. Na quarta-feira a gente tem sempre ou uma palestra de alguém, ou um bolo legal, quer dizer, alimentar as pessoas da agência, para a agência inteira. Alimentar não só a criação, como todo mundo, com essas coisas, com ideias boas, com pessoas de fora que venham falar, sabe, sobre suas experiências boas e ruins, porque é importante você ver que todo mundo tem os mesmos problemas.